Pois bem, chegamos, graça e paz aos irmãos aqui na gravação, aos irmãos aqui presentes, graça e paz. Já desfrutamos aqui de um conteúdo em off, provavelmente amanhã, na segunda-feira, nós estaremos também disponibilizando a outra parte da mensagem que aconteceu aqui em off, tá bom? Este é o tema. Vocês que estão aqui pelo canal, esse é o canal oficial, Elcio Jesus /MGV. Se inscrevam e ativem o sininho. Todos os dias temos mensagens aí às 19 horas. Chamados à prática da justiça. Que o Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente para entendermos mais uma mensagem da graça de Deus. Nós fomos chamados à prática da justiça. O justo nos justifica e nos chama a praticar aquilo que é justo, porque agrada a Deus. Ô, irmão Elcio, porque sempre tem, né? A gente precisa sempre estar pronto, porque tem pessoas que aprendem o Evangelho, não é para ser edificado, é para questionar. Irmão Elcio, mas eu não fui justificado? Porque quem foi justificado, você sabia disso? Porque quem foi justificado foi os judeus que eram culpáveis diante de Deus. Aí Jesus justificou aquele povo. Eu não, irmão Elcio. Quando eu nasci, eu já nasci debaixo da graça, então nasci sem culpa. Então eu não fui justificado. Tá bom, abençoado. Mas você nasceu debaixo de um reino de justiça. Então, mesmo você não tendo sido justificado, porque você não nasceu debaixo da lei, que era um ministério de condenação, nós, como filhos, estamos dentro de um contexto onde a justiça de Deus manifestada na vida daquele povo nos cobriu. Porque, embora nós não sejamos judeus para precisar de justificação pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo derramado pelos judeus cobriu também os gentios e aproximou nós que estávamos separados longe de Deus. Ah, irmão, mas aproximou aqueles que estavam longe. Eu não estou longe, eu já estou com ele, porque o Espírito dele habita em mim. É igual aqueles irmãos que dizem assim: a graça de Deus acabou, porque hoje nós estamos no reino. Ué, mas Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, Paulo diz: tendo, pois, irmãos, recebido um reino inabalável, retenhamos a graça de Deus, pela qual, por meio da graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Aos irmãos diz: a graça acabou, hoje eu estou no reino. Mas o reino é justamente o cumprimento da graça de Deus. Eu cumpro a graça de Deus, eu recebo a graça de Deus, eu creio no evangelho da graça de Deus, por isso eu me coloco, eu me vejo, eu me identifico com esse reino no qual todos nós estamos, e este reino é um reino inabalável de justiça, amém? Então vamos lá, chamados à prática da justiça. Isaías capítulo 32, versículo 17, é uma profecia, só a leitura já explica tudo, não precisa que eu forçar texto, tentar interpretar, argumentar, não. É só ler nos textos e o Espírito Santo dando o próprio entendimento, tá? Do sistema religioso que tem aquelas manobras, irmão. Ah, irmão, no sistema religioso, você sabia? Hoje nós, em graça, nós estudamos para trazer uma mensagem coerente, simples de ser entendida. Mas o sistema religioso, os camaradas se acabam, fazem teologia, estudam grego, hebraico, não sei o que, bababá. Porque é muito difícil, abençoado, é muito difícil inventar coisa todo tempo. Mas eles, como têm que inventar, então eles precisam também estudar, sabe? Para interpretar o seu bel prazer, para manipular mesmo as pessoas. Mas o evangelho é tão simples, é luz que não precisa. A gente está aqui quebrando a cabeça. Não, é porque aqui o texto está dizendo isso, mas veja bem, porque não é bem assim. É igual o breve de Jesus, né? Jesus disse: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus estava dizendo: não vai passar, irmão. Ou Jesus mentiu? Não vai passar esta geração em que tudo isso aqui vem acontecer.
Eis que eu estou às portas, ou seja, estou próximo, está chegando. O dia do Senhor está vindo, está chegando, está próximo. Mas o próximo para o sistema é daqui a 2, 3, 2 não, porque já passou 2.000 anos. É daqui a 3, 4 mil, 5 mil, 6 mil anos. Por quê? Porque eles querem sempre manipular os textos para enganar as pessoas. Isaías capítulo 32, versículo 17. E o feito da justiça será o quê? A paz, irmão. O feito da justiça é a paz. Se você pratica o que é justo, você está em paz. Ah, irmão, mas alguém mentiu com meu nome, levantou calúnia, difamação, mas você está em paz. Porque a tua consciência não te condena. Eu lembro que meu irmão, certa feita, um acontecimento, não consigo me recordar o que foi exatamente, também, se eu recordasse, eu não ia contar para vocês, né? Que não é da conta de vocês também. Mas aconteceu um fato com meu irmão, e meu irmão disse assim: rapaz, eu não fiz isso, mas estão dizendo que eu fiz. Agora eu estou lembrando que foi, mas não vou falar para vocês. Aí meu irmão disse: agora que me deu vontade de fazer, porque eu não fiz, estão dizendo que eu fiz. Pois agora eu vou fazer. Eu falei: não faça, irmão, fique na sua. Não, você não está em paz, não está tranquilo? Deixa eu falar, irmão. O importante é você ter a sua consciência tranquila. Então, se você sofre por fazer o bem, e você é difamado, é interpretado mal, mas você está fazendo o que é certo, o que é justo, você está em paz, fique em paz. E o efeito da justiça será paz. E a operação, ou seja, a prática dela, né? A operação, o resultado, a prática da justiça, repouso e segurança para sempre. Repouso, descanso, irmão. Descanso. Quem pratica a justiça, ele vive em um descanso eterno. Ô irmão, mas Jesus disse que no mundo tereis tribulações. Claro, irmão. Mas eu não estou falando aqui de aflições da vida. Eu não estou falando aqui de momentos difíceis. Eu estou falando aqui de uma consciência pura de alguém que sabe o que é certo e o que é errado, e ele decide por fazer o que é certo. Ele está em paz, ele está em segurança, ele está no descanso de Deus para sempre. Nada vai tirar a paz dele. Foi isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz momentânea, é uma paz circunstancial, passageira, mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento humano e permanece no Filho de Deus. Tem gente que diz assim: eu estou atribulado porque eu estou desempregado. Ele arruma um emprego. A tribulação dele vai triplicar lá naquele emprego. Emprego complicado, colega que se escoram, patrão que pega no pé, sabe, exageradamente. Então, a questão de ter paz é uma questão muito pessoal, é você e Deus, é você estar em paz consigo mesmo, estando certo daquilo que você pratica, que é a justiça, que promove paz, repouso, descanso e segurança para sempre. Olha lá, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça. Aqui está falando de Jesus de Nazaré, a manifestação do Filho do Homem. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais
do que a teus companheiros ou teus irmãos. Falando de Jesus, que ele amava a justiça e ele odiava, aborrecia a iniquidade. Querido, Deus não se agrada daquilo que é injusto. Deus não se agrada, como nós falávamos na semana passada, daquilo que é treva. Embora ele tenha criado a luz e a treva, mas ele designou os seus filhos para andar na luz. Quem é da luz, anda na luz. Quem é das trevas, vai andar nas trevas. Mas o nosso chamado é andar na luz, o nosso chamado é praticar a justiça. Porque Cristo, ele amava a justiça e ele odiava a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Parece que eu estou vendo um sistema religioso pegando aqui um monte de óleo e dizendo, eu vou te ungir com óleo da alegria. Quem já passou por isso? Eu já passei. É a unção do óleo da alegria. Não tem nada a ver, irmão. A unção é porque ele foi marcado. A palavra ungir quer dizer untar, né? A senhora que vai fazer um bolo e passa lá manteiga na forma. Untar. Cristo, ele estava ungido com esse espírito. A unção do santo. A alegria do eterno, porque o reino de Deus é justamente esta alegria do Espírito, com a prática da justiça, claro. Então Cristo, ele estava ungido com essa alegria, porque ele amava a justiça e ele odiava a iniquidade. 5,13, Hebreus, olhem, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra de quê? Da justiça. Quem se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Em outra tradução vai dizer, quem se alimenta de leite não tem as faculdades exercitadas, os sentidos exercitados na palavra. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado, não está pronto, não está preparado, não está capacitado. Por isso que Paulo fala a Timóteo, apresenta-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem, que está bem exercitado na palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Quem pratica a justiça não tem do que se envergonhar, irmão. Você vai passar em um local, vão te apontar, pode até te caluniar, inventar coisa a teu respeito. Mas você não vai ser envergonhado, sabe? Porque você tem consciência daquilo que você pratica. Agora quem não tem? Nem precisa alguém falar. A pessoa já está ali no desespero. Ih, rapaz, sabe aquele povo que gosta de receber aquelas revelações? Muitos têm medo. Ih, rapaz, vem um pastor aqui hoje, esse pastor revela tudo. E eu estou preocupado, rapaz, eu andei dando uns vacilos aí. Aí tem gente desse tipo que nem nessas pseudas reuniões de revelação, eles não vão não. Porque ele fica com medo de Deus revelar os podres dele. Por quê? A consciência é pesada, irmão. E a religião, ela é tão manipuladora que ela te coloca exatamente no alvo que eles querem. Claro, eu fui desse sistema, eu sei o que é isso. Tanto eu já adivinhava a vida das pessoas, como também pregadores adivinhavam a minha vida. Mas por que eu estou fazendo isso aqui entre aspas? Porque, queridos, o ambiente propício, preparado, é justamente ali que ele vai pegar os ignorantes. Tem alguém que revela. Então, quem veio, já veio. Ih, rapaz, eu estou com isso aqui, se aquele homem revelar, eu estou frito. Aí o camarada aqui, ele já disse assim,
Queridos, tem uns que enfeitam, né, irmão? Queridos, eu ia ler uma palavra nesta manhã, mas o Espírito colocou no meu coração que tem uma pessoa aqui que tem guardado algo. Ô, irmão. Rapaz, quando ele disse assim, tem uma pessoa aqui que tem guardado algo, quem é que não guarda alguma coisa? Ele vai falar isso para minha tia que guarda a boneca da infância dela? Deus me falou aqui que tem uma pessoa que tem guardado algo há anos, e isso que ela tem guardado tem amarrado a sua vida de tal forma, quando ele olha, já está a pessoa se entregando. Já foi. Já era. Jogou o anzol e nem isca tinha. Pegou na seca, irmão. Aí já chama aqui na frente, e coloca a mão na cabeça, empurra para lá, empurra para cá. A carne é nojenta, daqui a pouco o camarada está... Dois extremos. Ou o camarada supostamente vai ser batizado com o Espírito Santo e começa a embolar a língua, ou se manifesta e vira um demônio. Se for rico, se for uma pessoa educada, civilizada, comportada, por certo vai receber o Espírito Santo. Agora, se for um pobre coitado, desculpa essa expressão chula, se for um Zé Ninguém, é o diabo. Bota a mão para trás, sai, fica. Aí um grita, está amarrado. O outro disse, eu expulso. Aí a legião, né? É para ficar amarrado ou é para expulsar? Confusão, irmão. Então, quando você está experimentado na palavra, irmão, você vai discernir tanto o bem quanto o mal. Agora, quem não está experimentado na palavra, ele é menino, ele se alimenta de leite. Queridos, leite é uma fase na tua vida. Você não fica no peito da mamãe o resto da vida, não. É ali, né, os primeiros meses, ou até um ano, tal, etc, ou até mais. Mas é aquele momento, é aquela fase. Vai chegar um período que você vai deixar de se alimentar de leite e vai começar a comer alimento sólido. Assim é o cristão. Todos nós estávamos como criança, tomando leitinho. É o leitinho, venha que Jesus te ama. Venha se batizar. Era um leitinho, irmão. Pastor orava, Senhor, escreve o nome do irmão no livro da vida. Era um leitinho. Nós crescemos, saímos dessa fase. E aí você se pergunta, mas por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Paulo passou, você não ia passar. Todo mundo tem que passar pelo leitinho da fé. Crê na folha da arruda, é na cabeça de boi, né? Lá na entrada do sítio. Essas coisas. É na fitinha, é na mão lida. Todo mundo acredita nesse negócio, né? É as simpatias para a mulher voltar ou para o marido ir embora. Todo mundo passa por isso, irmão. Eu lembro que uma vez na minha infância eu fiz uma promessa para Santa Bárbara. Aleluia, mistério. Porque era cultural, eu via minha família, todo mundo praticando idolatria. Eu fiz uma promessa para Santa Bárbara. Aconteceu, mas não foi Santa Bárbara. Eu tinha fimose, irmão. Era criança. Era criança. É fimose que chama? Eu pensei que tinha que me circuncidar. Eu fiquei com medo. Fiquei desesperado. Vai ter que cortar o negócio, Eu não sou judeu. Eu criança desesperada. E agora? Criança já, né? Adolescente e tal. E aí eu via todo mundo dizendo que a Santa Bárbara fazia milagre, fazia isso. Eu cheguei para a Santa, disse, se eu conseguir resolver isso aqui, eu acendo uma vela. Passou-se o tempo, eu, esqueci, aconteceu naturalmente o processo. E eu falei, rapaz, eu fiquei devendo um diacho de uma vela para essa santa, eu nunca acendi.
Entendeu, abençoado? Porque a gente passou por essas coisas, né? É porque caiu um cisco no olho, Santa Luzia vai curar meus olhos, não é isso? Todo mundo passou por essas coisas. Eu lembro minha mãe, que Papai do Céu a tenha, ela uma roupa íntima lá amarrada no pé da cama. Pra quê? Simpatia. Não vem pra cá olhar com essa cara não, que eu tô desconfiado que vocês faziam alguma coisa parecida. Não, eu não fazia não. Eu só fazia na igreja, no envelope do casamento. Lá no mesmo. Eu fazia na igreja, no envelope dos encalhados. Eu fazia na igreja, no envelope da prosperidade. É o mesmo macumba Eugélio. Não, é porque lá você fazia para santa, aqui nós fazemos por santo. Não tem nada de santo. Fazia porque o pastor mentia. Traga no altar e você ia. E leva o óleo. Tem irmãos aqui em Graça que podem testemunhar disso. O guarda-roupa estava cheio de envelope. Tem um aqui que era obreiro, que até aliança. Fala, Deus. Até aliança de casamento. Fala, Jeová, nada fica oculto. Eita glória. Viu, irmão? Tudo engano. Quantos do nosso meio que disse que embolou a língua lá para dizer que foi batizado com o Espírito Santo? Viu que é tudo farinha? Aí a outra aí, ó. Tudo farinha do mesmo saco, irmão. É tudo farinha do mesmo saco, é tudo engano. Por quê? Porque não está experimentado na palavra. É menino, você engana, você manipula. Eu chego para minha filha e ela diz: pai, me dá um doce. Eu disse: eu vou na rua e trago. Aí eu esqueço, quando eu chego em casa: cadê o meu doce que o Senhor prometeu, papai? Eu disse: filha, eu esqueci, faltou uma moedinha na hora, eu esqueci, mas o Senhor prometeu que me dá um doce. Eu digo: um Danone não serve não? Tem na geladeira. Já ganhei, minha filha. Criança é assim. Nós éramos crianças no sistema religioso. O pastor te amaldiçoava, dizia que você era pecador, que você era isso e aquilo. Quando terminava a reunião, você sabia que a indireta era para você. Quando terminava a reunião, vai o pastor. Você sabe que eu falo, a minha esposa sofria com isso. Você sabe que eu faço isso por amor, né? Amor? Né, irmã Cris? Apanhava igual pandeiro em samba. É pandeiro em samba? Que é. Apanhava e por besteira, irmão, por nada. Por um pedacinho de bolo que não deixou para a outra obreira. Mas quando você está experimentado na palavra, ninguém te dobra, ninguém te manipula, ninguém te escraviza. Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Você precisa estar experimentado na palavra da justiça. Praticar a palavra da justiça. Mateus 5:20, olha lá: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, o reino de Deus. Não participa do reino. A tua justiça tem que exceder a desse sistema manipulador, enganador. Se eles dizem que pratica justiça, se eles dizem que pratica verdade, se eles dizem que pratica fé, nós é que precisamos dar bom exemplo, exceder a prática desses escribas e desses fariseus. Não é para o sistema religioso que você fez parte olhar para você e dizer assim: cadê você? Você estava aqui, você era uma pessoa correta, você era uma pessoa assim assado. Agora você saiu, está nessa graça aí. Olha a sua vida como está, toda miserável. Você está aí embriagado pelas esquinas. Você está aí cheirando pó. Você está aí com essa boca cheia de pornografia. Você está aí vivendo. Não, preciso olhar para você e ver você com caráter, com verdade. A sua justiça precisa exceder a desses fariseus e escribas, desses doutores. Você não tem que ter do que se envergonhar, irmão.
Como eu te falei, pode te chamar de herege, filho do capeta, pode te chamar de ladrão porque não está dando dízimo a Deus, pode te chamar de desviado porque você diz que o teu pastor é o Espírito Santo, pode te chamar de desigrejado porque você diz que você é o templo do Espírito, mas não deixe, não aceite viver uma vida desgraçada, para que essas pessoas estejam olhando para você e dizendo, aí ó, quando eu estava aqui na casa de papai, era assim. Agora saiu da casa de papai, olha como está. Não, precisamos resplandecer. O Evangelho de Deus precisa trazer essa maturidade em nós, irmãos. Nós perdemos foi a ignorância, nós perdemos o medo do sistema, mas nós não perdemos o temor de Deus e a vida, por causa do projetor, pai, e a vida para com o Senhor. Nós precisamos entender isso, nós temos esta vida com Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, não desfruta, não se alimenta, não se alegra, não participa deste reino. E reino do céu aqui, irmão, não tem nada a ver com ir para o céu, tá bom? Aqui não, reino dos céus é porque o reino que governa nossas vidas é o reino do alto, é o reino dos céus, amém? Quem é o nosso rei? Nós dizemos é Cristo. Então, é o reino dos céus, não é o reino da terra, não é o governo humano, é o governo espiritual. E aí você não entra nele se você não participa, não pratica a justiça, e se a sua justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus que se diziam justos. Atos 10, 34 e 35, diz assim: e, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele, olha, sujeito indefinido, aquele que em qualquer nação também não está definida, o teme e que pratica a justiça. Engraçado que esta palavra aqui, acepção, o sistema religioso pega isto e vem tentar dizer que nós fazemos acepção quando nós dizemos que Deus predestinou. Não. Pedro está explicando que a acepção de pessoas que Deus não faz é de nações, né, povos, porque ele diz em qualquer lugar lá, mas que ele é agradável àquele que, qualquer pessoa, em qualquer nação. Ou seja, Pedro estava dizendo que Deus não fazia acepção entre judeu e gentios, não mais depois da cruz. Porque antes da cruz era aquele povo exclusivo de Deus, o povo judeu. Mas depois da cruz, os gentios, os não-judeus, tiveram também acesso à graça de Deus. Não todo mundo, aqueles que Deus havia predestinado e amou, eleitos antes da fundação do mundo. Então, o Deus não fazer acepção aqui não anula a predestinação. Quem está entendendo? Não anula a predestinação. O que Pedro está dizendo é que todos, independente de judeu ou não, todos, e não é todas as pessoas do mundo cosmo, mas todas as nações teriam agora acesso a Deus, porque o que agradava a Deus era aquele que em qualquer nação temia a Deus e praticava a justiça. Pronto. E por que Pedro está falando isso? Porque no contexto, Pedro estava falando para quem? Cornélio, um cidadão romano, que não era judeu. Por isso que Pedro estava falando isso. Porque Pedro estava falando que quando ele foi e pregou para Cornélio, que era gentil, antes da palavra ser terminada, ser ministrada, o Espírito Santo encheu a vida, a família de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito. E Pedro disse, olha, visto que eles, como nós, também receberam o dom do Espírito, aí Pedro é que diz, Jesus não mandou Pedro fazer isso, Pedro que diz, o que é que impede
eles de serem batizados na água como nós. Aí Pedro foi, colocou ali a bacia, não sei o que foi lá, e batizou todo mundo. Mas Jesus não mandou batizar, Jesus mandou pregar a palavra para a família de Cornélio, que era um cidadão romano que praticava justiça. E independente da nação, agradava a Deus, porque onde ele estava, ele praticava a justiça. Diz a Bíblia, nesse capítulo mesmo, que as orações de Cornélio agradavam a Deus e as esmolas que ele fazia, né? Ele era um homem, por certo, generoso. Ele não era cristão, né? Ele era um cidadão romano, mas que orava a Deus e dava esmola às pessoas, e aquilo agradava a Deus, porque ele era um filho de Deus de fato. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, olha lá, Romanos capítulo 1, 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Uma coisa que nós precisamos aprender, né? Sempre são detalhes. O evangelho, querido, é de Cristo, tá bom? O evangelho não é de Pedro, não é de Tiago, não é de João, não é de Paulo, não é de Maria, não é de Elcio, não é do pastor X. O evangelho é de Jesus Cristo. Pregamos o evangelho de Cristo. Por isso que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João não pode ser chamado, definido como evangelho, porque evangelho só é um e é o de Cristo. Eles narraram ali a vida de Jesus, não tem nada a ver com o evangelho. Irmão, mas quando eu abro aqui, que termina o livro de Malaquias, eu encontro aqui uma página branca, e aqui depois da página branca, eu encontro aqui, Evangelho segundo escreveu Mateus. Aí eu vou aqui depois, Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu João. Só aí já vai 4. Aí depois vem Paulo falando, vem Tiago falando, e aí? Queridos, Deus não escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foram os homens, tradutores, tá? Deus, quando deu a inspiração para os escritores, os judeus escreverem, não tinha ponto, não tinha 2 pontos, não tinha ponto e vírgula, não tinha interrogação, não tinha exclamação, não tinha colchetes, não tinha aspas, não tinha nada. Era tudo escrito assim, Aí vieram os homens, vieram os tradutores, os doutores, os pais modernos da igreja, e começaram a escrever isso aqui, colocar coisa onde não tinha, tirar coisa porque eles não entendiam, tiraram os livros que eles diziam que era apócrifo, porque eles não conseguiram entender, e jogaram para lá e disseram que não era de Deus, que era do capeta, e tem muitas informações boas nos livros apócrifos que eles deixaram para lá, colocaram um monte de coisa aqui que não tem nada a ver para você, mas colocaram aqui porque, Constantino, Roma, etc, quiseram. Pronto. Mas não tem nada a ver com Deus. A Bíblia não tem nada a ver com Deus. Agora, garimpando, você vai encontrar aqui fragmentos, vestígios do original, daquilo que de fato foi escrito lá nos papiros, nos pergaminhos, nos coros, nas tábuas, nas pedras, etc. Por isso que muitas vezes você vai ler uma carta de Paulo, um exemplo que eu estou dando. Aí você vai ver Paulo falando de um assunto, né? O capítulo 1. Quando chega no capítulo 2, muda tudo. Aí começa um outro assunto que não tem nada a ver. Aí você diz, por que fugiu do assunto? Está parecendo um pregador Elcio que está falando de uma coisa e de repente muda o assunto. Não, irmão, é porque quando eles montaram a Bíblia, foram eles que quiseram montar assim. Não tem uma sequência, sabe? Não tem isso, né? É como Paulo disse, é a 3ª vez que eu escrevo para vocês. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, se não me falha a memória. Que 3ª vez se a gente só tem 2 cartas aos Coríntios? E cadê a outra? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação ali, olha, presta atenção, salvação aqui não é salvação eterna. Salvação, metanoia, libertação. O Evangelho salva a mente, é o que nós pregamos ainda agora. Quebra as cadeias. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não crê, não vai abrir a mente, não vai salvar coisíssima nenhuma. Primeiro do judeu, porque a mensagem foi direcionada para eles. E todos os judeus criam? Não, nem todos. E também
do grego, ou seja, do não judeu, do gentio. Paulo disse: eu não me envergonho desse evangelho. 17. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé em quê? No evangelho, que manifesta a justiça de Deus. O justo, ele vive de fé no evangelho, porque o evangelho descobre, manifesta a justiça de Deus. Amém? É o evangelho que manifesta a justiça de Deus. Mas o justo viverá pela fé no evangelho do Cristo ressuscitado. E é de fé em fé por quê, irmão? É de fé em fé porque Paulo disse aos Romanos, lá no capítulo 10, no versículo 17, então é de fé em fé. O justo viverá da fé. De fé em fé. Você aprendeu aqui agora, você ouviu aqui depois, você vai se enchendo deste conhecimento, e aí você vai vivendo de fé em fé, ou de glória em glória. Por isso que Pedro disse: cresçamos na graça e no conhecimento. Disse Oséias: cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. De fé em fé, de glória em glória. 10:3, Romanos. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, olha, 17 diz: porque nele, no evangelho, nele se descobre e se manifesta a justiça de Deus. No evangelho manifesta a justiça de Deus. Mas os judeus, Romanos 10:3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, eles não conheciam a justiça de Deus, porque a justiça de Deus era o evangelho de Cristo, que Paulo não se envergonhava. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, ou seja, não conhecendo o evangelho, quem não conhece o evangelho não conhece a justiça de Deus. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando, aqui é o que é o pior, né, irmão? Eu não conheço a justiça de Deus, mas agora eu vou estabelecer, implantar a minha própria justiça. Aí você me pergunta: irmão Elcio, só existe um Deus único, verdadeiro? Existem deuses, né? Só existe um Deus. Teoricamente, só existe uma palavra, um evangelho. Eu estou dizendo teoricamente porque muitas pessoas leem a Bíblia e diz ali que é o evangelho, diz ali que é isso e aquilo outro. Mas enfim, irmão Elcio, só existe um Deus. Por que existem tantas igrejas? Por que existe, irmão Elcio, tanto pensamento diferente acerca desse Deus único? Irmão Elcio, por quê? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, cada um procura estabelecer a sua própria justiça. É por isso que existem milhares de religiões. Porque cada um estabelece a sua própria justiça. Não, eu vou abrir um templo, uma igreja, e essa aqui, a mulher não pode fazer as axilas. Aquela ali, o homem não pode deixar de fazer a barba. E aqui, a mulher não veste calça. E ali, e tal, e tal. Aí você vai e pergunta: mas está na Bíblia? Não, mas o Espírito Santo me revelou. Então cada um vai estabelecendo a sua própria justiça e colocando as suas próprias regrinhas. É por isso que existem milhões de religião. Cada um vai, interpreta o texto ao seu bel prazer e vai e causa e faz essas coisas. Mas quando você olha para o evangelho, quando você conhece, reconhece a justiça de Deus mediante o evangelho, você não vai ficar procurando estabelecer a sua própria justiça. Porquanto, não reconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Queridos, quem não se sujeita à justiça de Deus, cria a sua própria justiça e as suas invenções intermináveis. Olha aí, 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Para o quê?
para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se a pessoa não crer no Evangelho, a pessoa não vai entender que a lei acabou. Então ele vai querer viver as obras da lei para estabelecer assim a sua própria justiça. Por que eu guardo o sábado? Eu guardo o sábado porque Deus disse que era para guardar o sábado. Por que eu não como carne de porco? Eu não como carne de porco porque Deus disse, por boca de Moisés, que não era para comer carne de porco. Porque a mulher, irmão, não pode vestir calça. A mulher não pode vestir calça porque lá em Deuteronômio está escrito que a mulher não pode se vestir como homem. Mas eles também não explicam que lá era todo mundo vestia um vestido e a única coisa que diferenciava era a cinta que ficava no lombo do homem. Só isso. E como eles tinham a prática de criar cabelo, crescer cabelo, etc, etc, ficava muito parecido para distinguir ali, mandou diferenciar. Só isso. Mas não é doutrina para a igreja. Porque a mulher tem que usar o véu na minha igreja? É porque ele está estabelecendo a própria justiça, não entendendo que aquilo era um costume local, e Paulo disse: as igrejas de Cristo não têm tal costume. Mas quando eles não entendem que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê, está repreendido Satanás. Mosquito endemoniado aqui atrapalhando a mensagem. Então, abençoados, quando a pessoa procura estabelecer a sua própria justiça, ela nunca vai se sujeitar ao Evangelho. Vai usar a Bíblia para pegar textos isolados para fazer o que eles querem fazer. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós cremos, por isso nós entendemos que a lei de Moisés, ela não vigora mais, não foi para nós, e ela foi abolida ou cumprida em Cristo. Olha aí, Romanos 6, 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a quem? A Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Fazer igual aqueles pregadores marrentos. Se eu pregasse apenas esse texto, Deus já teria falado nesta manhã. Por que aí, irmãos? Não é para apresentar os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Não é para você usar a tua mão para o mal, o teu olho para o mal, a tua boca para o mal, as tuas pernas para o mal. Não é para você usar o teu corpo para a prática do mal, os teus membros para a prática de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Será que eu preciso desenhar aqui o que seria você apresentar os teus membros para Deus como instrumento de justiça? Eu acredito que não. Porque se a gente trazer uma palavra para definir, é o amor ao próximo. É você entender que tudo que você deve fazer é para ver o bem do outro. Pronto. Você está apresentando os teus membros a Deus como instrumentos de justiça para a prática do bem. É você ter a sensibilidade, é eu ter a sensibilidade, porque a palavra corta, né? Não tem esse negócio de tu, você. O sistema é que é assim, porque vocês, aqui é nós. É porque nós precisamos aprender, amado, a ter aquele coração generoso do bom samaritano, que não era um religioso, não era nem ali do povo de Deus, né? Mas se compadeceu por ver aquele homem caído, ferido, foi lá, ajudou, custeou. Aí detalhe, depois não foi atrás daquela pessoa dizendo: olha, veja bem, quando você estava caído, né? Porque o sistema gosta disso, né? Quando você estava na sarjeta, eu fui lá na tua casa, fiz uma oração por você, eu te indiquei no emprego, e agora você me dá as costas.
Não é isso que o sistema faz? Você estava aí vivendo uma vida miserável, eu fui lá, eu pagava o preço, eu dobrava meu joelho de madrugada para orar por você. Uau, fariseu! O bom samaritano cuidou, hospedou aquele homem ferido e disse: olha, tudo que ele gastar, coloque na minha conta, eu tenho crédito aí. Tinha moral o homem, né? Coloca aí na minha conta, quando eu voltar eu pago tudo. Agora, quando ele voltou, ele foi: cadê aquele homem que eu ajudei? E aí, rapaz? Te ajudei, rapaz. Eu estendi a mão para você, agora você não vai fazer nada por mim, não? Para quê, irmão? Sabe por que o bom samaritano não fez isso? Porque ele apresentou seus membros como instrumentos, não aquele que estava caído, mas a Deus. E quando você faz para Deus, você não precisa tocar trombeta, porque Deus viu e Ele te recompensa. Lembra daquela mulher que foi lá? Estou usando aqui porque me veio a memória agora. Lembra daquela mulher que Jesus ficou sentado lá olhando, e os ricos vinham, e daquilo que sobrava, colocava lá dinheiro lá no gasofilácio, aquela coisa toda? Aí veio lá uma mulher lá e colocou umas moedas, e Jesus ficou olhando, né? E aquilo chamou a atenção e ele disse: está vendo aquela mulher? Eles deram o que sobrava, mas ela deu todo o seu sustento. Os pastores do sistema religioso, eles pegam esse texto. Uma vez um pastor puxou minha orelha, porque eu fui pregar isso, eu falei assim: olha, irmão, né? O pastor mandou ministrar a oferta. Eu falei: ó, irmão, lembra daquela mulher que deu tudo que tinha? Os irmãos: lembro. Aí o pastor já ficou alegre, né? O pastor do sistema fica alegre quando você bajula. Lembra, irmão, daquela mulher que deu tudo que tinha? Os irmãos: lembro, sim. Aí já teve irmão que já falou assim: lembro, mas não queria nem lembrar, né? Eu lembro, né? Então, irmão, aquela mulher deu tudo que ela possuía. E aqueles que eram ricos deram lá sobra. Deus não quer que você dê sobra não, irmão, dizia o irmão Elcio lá no sistema. Mas eu era meio gaiato, e eu já entendi ali os mistérios. Aí eu falei assim: só tem um detalhe. Para que eu fui falar isso? O pastor ficou endemoniado. Falei: só tem um detalhe: Jesus não mandou aquela mulher dar tudo que ela tinha, não. Ela deu porque ela quis. Jesus não obrigou, Jesus não mandou ela dar tudo. E quando Jesus mostrou que ela deu tudo que ela tinha, Jesus não queria mostrar e revelar a quantidade. Jesus queria mostrar e revelar a qualidade dela. Desapego, entrega. Jesus não estava preocupado com aquela oferta que foi colocada lá, que nem para ele era, estava no templo. Para ele era que andava com Judas, que Judas roubava, ou para o ministério dele. Jesus só elogiou a ação, a atitude daquela mulher, uma mulher desprovida de apego, de avareza, só isso. Quando eu falei isso, terminou, o pastor me chamou na chamada salão anexo. Venha no salão anexo. Leia esse texto aí. Aí eu tinha que ler de novo, né? Porque a mulher deu tudo que ela tinha. Como é que está escrito? A mulher deu tudo que ela tinha. Por que você foi falar que Jesus não mandou? Se está escrito que ela deu tudo que ela tinha, você tem que mandar as pessoas dar tudo que tem. É brincadeira? Foi pastor. Tu é lobo, pastor, não é assim não. Aí não tem como se manter em um lugar desse, né, irmão? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. É você praticar o bem, é você amar o próximo, é você se doar em prol do outro, é você de fato compartilhar, se doar. Isso sim você está agradando a Deus. Vamos lá, Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos ou escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você não sabia disso? A quem você apresenta para servir, daquele você é servo.
Se você se apresenta a Deus para servir a Deus, e servir a Deus aqui não é você dar dinheiro para Deus, porque Deus não quer teu dinheiro, não é você estar dentro de um templo religioso dizendo que é para Deus, porque Deus não está preocupado com isso, não é você construir um palácio e dizer que é para Deus, porque Deus não quer isso. Servir a Deus aqui é justamente o exemplo que nós estávamos dando, quando nós servimos ao irmão, servimos ao próximo, assistimos, e principalmente o doméstico da fé, ou nos compadecemos do outro, do semelhante. Isso quer servir a Deus? Então Paulo estava dizendo que aquele que você se coloca para servir, deixe você servo. Se você se coloca, olha lá, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se você se apresenta para o erro, para o engano, naturalmente isso gera morte em você. Não dentro de um contexto da lei que era no sentido literal, mas também pode acontecer em um sentido literal. Um exemplo que eu vou dar: o jovem está crescendo, ouve a palavra de Deus, ele não quer conta, ele não se interessa, mas ele tem prazer em pegar uma coisa errada, ir lá na esquina, traficar, roubar, tomar uma coisa do outro. O que ele está plantando? Uma hora a casa cai, irmão. Uma hora ele morre, sim. Porque ele está usando a sua vida para praticar o mal. Então ele é escravo, ele é servo daquele ou daqueles sentimentos que ele apresenta e se submete a praticar. Mas quando você apresenta para Deus obediência para Deus, você pratica a justiça. E isso agrada a Deus, amém? Vamos adiantar aqui para os irmãos não ficarem com fome aí há muito tempo. Romanos 6,18. E, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você foi liberto do pecado. Paulo falando para aquele povo que viveu debaixo do pecado. Libertos do pecado, vocês agora foram feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 23, eu não coloquei aqui. Não, versículo 17, melhor dizendo. Romanos capítulo 6, versículo 17. Paulo disse: eu agradeço a Deus que vocês receberam de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Porque outrora vocês eram servos do pecado, mas agora vocês abraçaram a forma de doutrina, ou seja, o evangelho. E é por isso que ele diz: e libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. Então, amados, nós vivemos dentro de um reino de justiça. Nós não podemos estar escravizados, sabe, por alguma coisa. Você não pode ser dominado por algo. Você é livre, você é servo da justiça. Quando alguma coisa te escraviza, te domina, eu vou falar algo bem básico, bem natural, compreensível. Você é muito viciado em café. Se você não tomar uma xícarazinha de café, você sabe que vai ter dor de cabeça. Então você já sabe que o remédio para a sua dor de cabeça é a xícara de café. Se tornou um vício. Você se tornou um escravo daquilo. E detalhe, não é que você vai ter dor de cabeça se não tomar o café. Já foi. Está no teu psicológico, já foi. Se você toma, melhora. Se você não toma, melhora. Ou não melhora. Então, você se tornou um escravo daquilo, seja de um refrigerante, seja de não sei, alguma coisa que, sabe, que te manipula. Eu estou falando isso no básico, mas no geral, quando as pessoas praticam de fato aquilo que é injusto, né, imoral, indecente, etc. 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem... Mas o quê? Olha lá, justiça. O reino de Deus é justiça, irmão. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é a prática da justiça. O justo te chamou para viver em justiça. A justiça agrada a Deus. Nós fomos chamados à prática da justiça, porque nós estamos no reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de justiça. Amém? Tem mais, vamos terminar. Filipenses 3:9, olha lá. E seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça, que vem da lei, como disse lá Paulo aos Romanos, que ele estabeleceu a própria justiça e não se sujeitava à justiça que vinha de Deus. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber,
A justiça que vem de Deus pela fé. Nós não praticamos a justiça da lei, porque vem uma justiça pela lei, mas nós praticamos a justiça que vem da fé. Você lembra de Jesus de Nazaré falando em Mateus 23, 23? Vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas vocês negligenciam o mais importante da lei: a justiça, a fé e a misericórdia. Então observe que na lei também tinha fé, na lei também tinha justiça, na lei também tinha misericórdia, dentro daquele contexto do sistema religioso. Mas hoje a lei do Espírito de vida em Cristo que está em nós, a justiça é pela fé, que é um dom de Deus. Então Paulo disse isso aí: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Você não é justo porque você cortou o cabelo assim, porque você se vestiu assim, porque você fala assim. Você não é justo porque você foi lá no sistema e deu dízimo, foi no monte. Você não é justo porque você jejuou. Não. Você está vivendo a justiça de Deus pela fé naquilo que Ele executou no Calvário. Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quem sabe o que é cingido aqui, irmão? Cingido é vestido, né? Está coberto, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingidos, revestidos os vossos lombos com a verdade. Quando você está revestido com a verdade, irmão, pronto, fique em paz. E vestida a couraça de quê? Da justiça. Você está vestido a couraça da justiça. Acabou. O chamado é esse: praticar essa justiça. Irmão Elcio, mas isso é sistema. Não, irmão, isso é graça. É graça. Estão tentando desqualificar a graça de Deus, mas não podem. É a graça de Deus. Precisamos estar vestido com a couraça da justiça. E aqui sim encerramos. 2 Timóteo 4,8, disse Paulo: desde agora, a coroa da justiça, olha lá, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, todos aqui, no contexto de Paulo, estavam esperando a vinda do Senhor, o juízo de Deus para julgar Israel, que era ali, dentro daquele contexto histórico, estava próximo. Então Paulo disse: a coroa da justiça já está guardada para mim. Existe uma coroa de justiça para mim. Por que, Paulo? Porque eu não me envergonhei do Evangelho. Por que, Paulo? Porque eu pratiquei a justiça. Por que, Paulo? Porque eu ensinei a justiça. Por que, Paulo? Porque a minha consciência está limpa diante do Deus que é justo. E por Paulo ter essa consciência, Paulo disse: a coroa está guardada para mim. Quando você tem essa consciência, irmão, você fica em paz com Deus, não esperando a vinda como os irmãos estavam esperando, mas consciente de que você está desfrutando desse reino inabalável de justiça, ao qual o Senhor te outorgou. Amém? Graça e paz, graça eterna, esta é a mensagem da justiça de Deus em Cristo Jesus.